A Estrada Real é o maior roteiro turístico do Brasil, ligando as antigas rotas de ouro e diamantes entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, num total de 1.630 quilômetros. Há 4 caminhos disponíveis e nós percorremos o Caminho dos Diamantes e o Caminho Velho. Os amantes do off-road encontram aqui um verdadeiro parque de diversões, e o Joey, nosso companheiro 4x4, encarou muito chão, caminho estreito, atoleiro e até árvore caída no caminho. Vimos paisagens que só se revelam quando se deixa o asfalto para trás. No início da viagem, pegamos o nosso passaporte da Estrada Real, que funciona como uma verdadeira caça ao tesouro, nos levando a procurar cada ponto de carimbo pelas cidades e vilarejos históricos. Foram vilarejos encantadores, cachoeiras, trilhas e muito cafezinho com queijinho e docinho de leite, além da hospitalidade e recepção que só o povo mineiro tem. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente nessa jornada pelas raízes do nosso Brasil. Passaporte carimbado? Passaporte carimbado. Segundo carimbo aqui em São Gonçalo. São Gonçalo, próximo é Milho Verde. Esse é no aplicativo, né? Esse é no aplicativo. O próprio aplicativo mostra os pontos de carimbo. Agora a gente parou aqui na cidade de Cerro. De Cerro. A gente vai almoçar. Carimbar também, mais uma vez, o passaporte, que eu não peguei, viu? Não peguei o passaporte. Sério? Sério. Olha que bonito o restaurante, a vista do restaurante onde a gente parou. E a gente acabou de almoçar nesse restaurante aqui com aquela vista linda. A comida é bem boa, a comida self-service no quilo, que foi indicação do casal que a gente conheceu lá na pousada em Diamantina. E agora a gente tá indo procurar um café que tem um pudim de queijo, que foi indicação do casal também. A gente quer passar lá para dar uma provada. Cerro é uma daquelas cidades que viram parada obrigatória para quem passa pela Estrada Real. A escadaria que liga a entrada da igreja de Santa Rita ao centro de Cerro é o principal cartão postal da cidade. A cidade é conhecida pelo famoso queijo de Cerro, que ganhou o título de Patrimônio Material do Brasil. Além do queijo, também provamos o famoso pudim de queijo com goiabada, que, meus amigos, deveria se tornar a 8ª maravilha da Estrada Real. Cara, e a cidade é muito charmosinha. É muito bonitinha. Vamos ver se o pudim de queijo é aqui. Café da Praça. É isso aí. Só isso. Qual lugar bom pra comprar queijo? E aí, amor? Cara, aquelas comidas únicas assim que você come. Tá aprovado? Pudim de queijo com goiabada. Cara, é bom. Nossa parada em Cerro foi rápida, mas suficiente para despertar aquela vontade de ficar mais. Bom dia, meu povo! Acordamos aqui no friozinho da serra, na cidade de Tabuleiro. A gente chegou ontem à noite e quase deu ruim porque o Pedro reservou uma hospedagem e a gente chegou lá e simplesmente estava tudo fechado.
um lugar meio estranho, meio esquisito, assim. E a gente, à noite, tendo que procurar lugar para ficar. E todos os lugares que a gente ia tava fechado. E aí e a gente tava sem internet também. E aí ele olhou no mapa, né, e foi meio que seguindo pelo rumo e a gente chegou aqui nessa pousada que chama Vila do Tabuleiro. E aí quem nos recebeu foi a dona Mária, um amor de pessoa. E ela tinha um quartinho, graças a Deus que a gente conseguiu. Oi, meu amor, você tá com a Mária aí? É. Essa dona Mária é uma anja na nossa vida, porque a gente chegou ontem procurando um lugar para ficar e ainda bem que ela tinha um quartinho aqui pra gente. Sem contar que tinha uma pizza, fez uma pizza pra gente aqui, deliciosa, né, meu amor? E a gente recomenda bastante aqui a pousada, bem bonitinha. Café da manhã bem gostoso, tudo aqui caseiro, né? Ela mesmo que faz, produção própria. E a gente tá bem próximo do Parque do Tabuleiro. Dá até pra ver a Cachoeira do Tabuleiro daqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí dá pra ver ela bem de longe ali. Tá bastante nublado, a gente espera que o tempo abra pra gente poder fazer a trilha até lá. E a gente tá organizando as coisas agora pra sair. Daqui a gente vai direto lá pro parque pra fazer a trilha. E retornando a gente vai seguir pela Estrada Real até Ouro Preto. Estamos fazendo a trilha no leito do rio. Eu estou no lugar errado. A trilha até da Cachoeira do Tabuleiro, pelo leito do rio. São 40 minutinhos só. Aqui tem 3 trilhas. Essa trilha que a gente está fazendo pelo leito do rio. A trilha pro Mirante, que é 15 minutinhos só. 15 minutinhos ida, 15 minutinhos volta. E a trilha por cima da cachoeira, que essa a gente não arriscou não. Essa é mais pesada, é bem pesada. Elas são 6 horas no total. 3 ida e 3 volta. Hoje é um dia de trajeto, então a gente não pode gastar muito tempo na trilha também. Terminando aqui, a gente precisa seguir para Ouro Preto. Tem uns pontos de parada para carimbar também o passaporte. Então a gente só veio aqui dar uma olhadinha na Cachoeira do Tabuleiro e já temos que voltar. Mas é bem bonito, ela ficou num paredão. Tá mais xoxinha a quantidade de água porque é inverno, né? Papai tá com pressa, tá lá na frente já. A Cachoeira do Tabuleiro é, sem dúvida, um dos pontos altos da Estrada Real, literalmente. Com 273 metros de queda livre, é a maior cachoeira de Minas Gerais e está entre as maiores do Brasil. Não é à toa que foi eleita uma das 7 maravilhas da Estrada Real. A gente vai ter que descer isso tudo mesmo? Tem que descer, subir até onde caiu a pedra e depois voltar. Porque se é leito do rio e a gente tá aqui em cima, aí é porque a gente vai ter que descer, né? Realidade na trilha. Eu tô com calor, minha mãe me transformou num pinguim. Agora, quem aguente esse calor andando na trilha. Enquanto ela Tá andando sou eu. Enquanto eu fico aqui, eu fico admirando a vista. Eu admiro a vista. Olha só que bonita a cachoeira lá no fundo. Olha, esse menino tem que agradecer nós, viu? Porque se ele andasse, ele ia ter que andar tudo isso aqui. Ele tem que muito agradecer nós dois. Porque olha a ribanceira que nós temos que descer, nós temos que andar lá no rio depois. Olha só quanto degrau. E ele vai sendo carregado bonitinho, né? Vai bonitinho aí lá. Olha o buchinho que eu tô. Olha o buchinho que eu tô. É. Aí a partir de agora a gente vai começar a fazer a trilha bem no leito do rio. Então quando tem risco de chuva na região,
Eles mesmo no parque, eles não deixam entrar, porque tem risco de tromba d'água. Vai. Vem, filho. Não consegue? Consegue. Você consegue sim. Vem na mamãe. Cadê a água? Cadê a água? Vamos ver com a mamãe? Vamos, meu amor. Isso, certinho. Água, ó. Olha lá. Tem que levantar o pezinho pra não raspar. Ai, meu dedo. O dedo vai raspar. Ai, meu dedo. Vai machucar o dedinho. Give it to mommy. Give it to mommy. Ó, bate assim, ó. Ó. Que bonita essa pedra. Bate aqui, ó. Ó! O quê? Pisquei e ele tava comendo a pedra. Quer jogar a pedra? Joga a pedra lá. Viu? A pousada que a gente amanheceu aqui em Ouro Preto, na verdade ela fica a 30 minutos de Ouro Preto. E Santo Antônio do Leite. É afastada, um pouco longe, mas a gente gostou porque tem bastante espaço. É uma vilinha mesmo, assim, os chalezinhos individuais. E essa área aqui que tem um tempão que o Dandan não quer nem tomar café, ó, brincando aqui. Oi, meu amor! Tem até um espaço aqui para fazer exercício. Uma mini academia. Um jacuzzi. Ali fora tem uma piscininha. O que não falta aqui em Ouro Preto é igreja para visitação. Essas igrejas históricas lindas. Essa é a igreja Nossa Senhora do Carmo. Olha que bonita. Não, ele tá me imitando. Nossa, é legal. A casa de ópera. Nossa, é bem dos filmes que a gente vê. Ouro Preto respira a arte. A cidade de nomes como Aleijadinho e Mestre Ataíde, que foram referências no barroco brasileiro e deixaram marcas eternas em igrejas, praças e museus. Em todo canto da cidade você pode ver artistas pintando, esculpindo, tocando música e mantendo viva essa tradição cultural. Cada rua de pedra parece um ateliê a céu aberto, onde o passado e o presente se encontram na forma de arte e história.
Dante, don't throw away, ok? Don't. Bom dia, meu povo. Tô aqui preparando o café da manhã do Dandan. Na verdade, café da manhã complementar, né? Fazendo uma panquequinha para ele. Que geralmente nos cafés da manhã de hotel tem fruta, ovos, né? Que ele sempre come. E a parte de carboidrato, assim, não tem muita opção, porque geralmente tem bolo, pão, e a gente não dá ainda para ele, né? Coisa com açúcar. E pão também não fica muito legal para dar para ele. Aí eu encontrei isso aqui no mercado, ó, que eu coloquei também, ao invés de colocar azeite, né? E tô fazendo com óleo de coco também, que dá um gostinho. E vai acabar que eu vou usar também isso aqui para levar para o acampamento, que é bem prático pra gente cozinhar. Aí a panqueca eu adocei com banana e com tâmaras que eu trouxe. E eu vou fazer já uma quantidade pro café da manhã dele agora e também para levar para ele comer na estrada, porque nem sempre a gente consegue um lugar assim para fazer um lanchinho para ele, né? Então geralmente ele tá comendo ovo, que ele ama, né? Aí eu já vou fazer uma certa quantidade aqui pro lanchinho dele. Então eu adoro fazer essa panquequinha porque fica bem versátil, né? Para quando a gente sai assim, para dar para ele comer. E o que eu mais gosto nesse tipo de hospedagem, né, que tem... A gente tá num chalezinho, aqui tem cozinha e também tem o café da manhã. É justamente essa possibilidade, né? Então eu gosto de ficar num lugar que tem mais espaço, sim, né? Um chalé, um espaço inteiro que tem cozinha pra gente preparar as coisas, principalmente com o bebê, né? Que ajuda bastante. Ou então, às vezes, você não quer ir pra cidade, não quer sair para comer, você faz um lanchinho ali rápido, né? Então, local que tem cozinha pra mim, assim, é o tipo de hospedagem perfeita. Cozinha e café da manhã, porque a gente não dispensa um café da manhã de hotel também, né? E hoje é dia de deslocamento também. A gente vai sair daqui de Ouro Preto e vamos para São João del Rei. A gente vai pernoitar lá. A gente estava escolhendo ainda entre São João del Rei e Tiradentes, só que a gente escolheu São João del Rei porque a gente vai fazer o passeio de Maria Fumaça. E o passeio de Maria Fumaça, ele sai de São João del Rei e vai para Tiradentes, né? E pelos horários ali, realmente sair de São João del Rei e ir para Tiradentes de Maria Fumaça do que o contrário. Então a gente preferiu dormir em São João del Rei mesmo. Quando a gente chegar de Maria Fumaça lá em Tiradentes, a gente conhece a cidade. Panquequinhas prontas, agora a gente vai descer ali para tomar café. No quarto. Bom dia. Panquequinha com fruta. Eu tava com saudade da panquequinha da mamãe. Eu não peguei a goiabada, eu peguei só o queijo. Give it to mommy. Give it to mommy. Give it to mommy. Eu não queria me dar, não. Vamos passear mais um pouquinho, Dandan? Vamos? Você tá gostando? Tá? Amor, tô comendo. Eu sei, eu também tô. Deixa eu tirar o dano. Vai furar o pneu. É porque você tá subindo em cima de um galho. Você tem que estressar muito pra direita porque tá perto do buraco, amor.